Hoje a gente veio conversar com Lula Carvalho, diretor de fotografia, para ele falar um pouquinho dessa profissão e também da trajetória dele no cinema, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E Lula, eu queria que você começasse contando para o público como é que você começa nessa profissão, sendo filho de um grande diretor de fotografia também, se foi uma coisa que você sabia que você ia seguir desde o início? A maioria das pessoas vai nos trabalhos dos pais, né, quando é criança, né? E é sempre nas filmagens, e assim, é engraçado pensar nisso, porque eu realmente sempre fiquei meio fascinado com a filmagem e com a câmera. Então eu tinha uma sensação que eu iria seguir. Os velhos subindo a favela aí, irmão! Caralho! Eu queria que a gente falasse de Tropa de Elite, né? Que é um filme bem importante na sua trajetória, que tem essa marca muito forte da câmera na mão, que você está sempre muito próximo dos atores. Primeiro, teve a construção da cena do baile funk. Foi uma cena muito difícil de fazer, muito difícil, porque ela era dentro de uma comunidade, que é difícil, né, você controlar noturna, num lugar grande, que tem tanta gente, que mora lá, é a casa das pessoas. Tem uma cena também que eu acho da minha preferência, assim. O Nascimento estava treinando, né, principalmente ali o Matias e o Neto, e eles estavam nos containers, ali, aquela coisa que tem no filme, né. Isso emendaria numa entrada numa comunidade de verdade. A gente montou uma paredezinha falsa que tem uma outra grua atrás, então sai do escuro, veio com o Caio, dá uma volta, essa paredinha abre, eu sento na grua, sobe, então é como se fosse um plano só. Depois que estava tudo ensaiado, a gente testava os caras na prática. Na real. Depois da filmagem do Tropa, um mês depois eu fui para a Amazônia fazer a Festa da Menina Morta. De repente a gente está nessa história do Santinho, que tem essa seita, e no meio da Amazônia, como construir aqui essa gramática desse filme? Tem uma cena favorita da Festa da Menina Morta? Talvez a que me vem à cabeça aqui agora seja a cena da festa mesmo, da revelação. É aquela festa montada numa escadaria na beira do Rio Negro, né? E a gente vem descendo com a câmera na mão. Então ali tem todos os personagens. É um plano que foi difícil de ter sido feito, tinha negativo, não tinha condição, então a margem de erro era muito pequena. Eu acho que a gente não errou. E o Feliz Natal do Selton Mello? O Selton trouxe muita coisa a inspiração do Cassavetes, né, do John Cassavetes, que tinha uma coisa, do ponto de vista da filmagem, um pouco solta, vamos dizer assim, um pouco livre, ou um pouco bastante livre. E aí a gente fez o filme em 16, mudamos a revelação para trazer uma coisa mais granulada, porque o filme tinha um aspecto mais decadente. Fecha um pouquinho, Fabrício. Fecha um pouquinho a boca. Fecha um pouquinho. Isso. Você fez Robocop, fez As Tartarugas Ninja, né? 2 filmes. Eu queria que você falasse sobre essa diferença assim, de estrutura, de tamanho de produção, quando você foi trabalhar fora. De uma maneira geral, assim, o lance realmente da indústria americana do cinema é muito sólido, né? Tem método e objetiva. Estamos aprimorando a sua armadura. São 2 profissões, né? O diretor de fotografia é uma profissão, o operador de câmera é outra profissão. Só que como no caso do Robocop, o diretor era um cara que eu costumava trabalhar e eu fazia a câmera, ele queria também, que era o Zé, ele queria que eu fizesse muitas câmeras. Então eu fiz. Alex? Você dirigiu o filme, fez também a fotografia de um documentário Auto de Resistência, um filme muito importante, também muito difícil, muito emocionante, e que, tanto como diretor de fotografia, você deve ter passado por muitas situações ali com a câmera e com os personagens, com aquelas pessoas. O documentário tem isso, ele é a própria vida. Esse, por exemplo, eu me lembro, a abertura do filme é no enterro. Se filmar um enterro de 4 jovens, né, não estou nem falando do ponto de vista humano, só pelo aspecto de filmar isso, né?
o quão duro, o quão triste, o quão difícil é e ao mesmo tempo desafiador. Quando eu vejo aqueles crápulas tentando incriminar meu filho, pra mim é como se eles estivessem matando meu filho de novo. E quais são seus próximos projetos, Lula? Eu fiz um documentário com a seleção brasileira, que é uma série, né, documental que vai ser do Prime. E fiz também um documentário começamos a fazer um documentário com que o diretor é o Zé Padilha sobre a Vaza Jato. Uma imersão no Brasil muito interessante. Obrigada. O povo quer resultado da seleção. Se eu fosse você, curtia esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai. E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para decirte. O quê? Tu madre e eu... Que tem... Que minha mãe? O quê? Tu madre e eu... O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!